Bem, estamos aqui novamente. Eu sou grato ao Criador pela sabedoria que flui. Estamos iniciando agora uma nova semana, onde você terá a colheita dos frutos que foram plantados e a oportunidade de continuar semeando na vida. Isto é muito importante. Eu sou Jorge Penteado, mentor, e ajudo pessoas a darem sentido às suas vidas. Isto através da inteligência espiritual, do ativar a inteligência espiritual em sua vida. Você precisa saber quem realmente você é, e na sua essência é espírito. Bem, hoje eu estou trazendo aqui uma série que já trago há algum tempo, chamada Consciência, e o tema que eu escolhi foi pensamentos. Nesta live, você entenderá o que de fato significa pensar, e isto de um modo prático. Deve também se conscientizar que o ser humano é o único que recebeu este atributo do Criador e foi criado para governar o desenvolvimento do todo onde se encontra. Ou seja, nós temos a responsabilidade dada pelo Criador de manter em expansão o universo, de manter todo o meio ambiente ao nosso redor de maneira correta, de maneira a não levar ele à desintegração. Então nós temos esse poder de governar. Isso só é possível graças ao atributo de pensar que o Criador nos deu. Então, gostaria de deixar claro que a partir do momento em que o homem passa simplesmente a copiar as coisas de outros em seu ambiente, ele não está pensando, apenas copiando, não dando sentido à sua vida. Que fique claro que pensar é o maior diferencial que o ser humano possui e o equipa para governar o desenvolvimento do todo. Sempre ressalvo, sempre deixo claro que o único governo que o ser humano não deve executar é sobre os demais seres humanos, porque as escrituras e o bom senso nos mostram que nós somos seres colaborativos e nós não devemos, então, querer comandar todos os seres colaborativos, e sim colaborar. Nós precisamos, de fato, colaborar entre nós para que este governo, esta expansão do universo, do todo, aconteça de maneira harmônica e assim nós vamos avançando cada vez mais. Bom, precisamos então nos unir para avançarmos e também sabemos que somos seres co-criativos a partir do fato de que estamos conectados com o Criador. Na realidade, quem cria é o Criador. Nós co-criamos, nós recebemos dele as informações, os insights, para que a gente possa, então, ver algo que não está sendo visto por todos e, a partir daí, passar a concretizar coisas sobre isto, a desenvolver, a criar coisas sobre aquilo que nem todos estão cientes ou estão vendo. Foi assim durante anos e nós vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Algumas considerações eu quero fazer sobre pensamentos. Eu inicio relembrando que, numa das eras mais longínquas, a era da agricultura, os poderosos eram os donos de terra, que acabavam por subjugar muitos para ter os resultados de seus interesses. Havia ali um certo grau de inteligência, porém, os menos abastados, para viver, necessitavam se submeter àqueles que detinham o foco em suas terras. Através de pensamentos de ter e manter suas colônias, seus feudos, enfim, suas terras. Na era posterior, que nós chamamos de era industrial,
houve uma mudança significativa quanto a quem mantinha o poder. E estes passaram a ser os que possuíam mais capital, mais riqueza. Mas, da mesma maneira que o caso anterior, tinham seus subjugados. Nesta era que se iniciou, conhecemos uma nova maneira de se buscar, através dos pensamentos, o capital necessário para se desenvolver. O homem começa a notar que seus desejos de fato podem se realizar. E isto através de bons pensamentos, de focar coisas inéditas. E nós chamamos isso de desejos, desejos que os próprios homens têm, porque querem crescer, precisam se desafiar para avançar e crescer cada vez mais. E muitos conseguiram vencer. Posso citar aqui Henry Ford, que concretizou o seu sonho de iniciar a produção de veículos em série. Gosto de salientar sempre que Henry Ford alavancou seus negócios, tornando-os autossustentáveis. Mas prestem atenção, sempre num crescente, sempre se desafiando mais. E ele, Henry Ford, se destacou através do quê? De seus pensamentos, pelo uso do raciocínio, pelo uso da sua memória, da sua intuição, da possibilidade de ver as coisas em perspectivas diferentes e assim por diante. Bem, focando então Ford os seus desejos de uma maneira que nós designamos de desejos ardentes. A pessoa paga o preço necessário para que ele se realize, sendo que este preço necessário não é necessariamente a riqueza, dinheiro, e sim o preço de sua vida com relação a se dedicar, a buscar de maneira incansável aquilo que ele deseja. E com isto, ele foi avançando, tornando-se uma pessoa próspera, uma pessoa com abundância em vida. E até hoje, ele é lembrado por sua visão empreendedora. Bem, você sabe qual a sua diferença para Henry Ford? Pois eu vou dizer, nenhuma. Assim como ele, você também pode pensar e você pode ir buscar coisas inéditas e você pode cocriar de maneira a também desenvolver em sua vida a prosperidade, a abundância, a felicidade. Lembre-se disso. Mas vamos avançar um pouco mais. Vejamos agora o caso de Thomas Alva Edison. Através de sua compreensão sobre a eletricidade, que era uma coisa até pouco tempo atrás não muito ainda divulgada, e você precisa ter um certo nível de abstração para entendê-la, né? Ele pensou e quis desenvolver o que ele chamou de lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica traía uma série de vantagens, inclusive ecológicas, com relação ao desenvolvimento do homem, né? Nós não necessitaríamos mais de matança de animais para usar do óleo para acender candeiros e coisas desse tipo. Nós estaríamos aqui dando um passo descomunal, interessante no desenvolvimento. E o que Thomas Edison fez? Ele, de fato, desenvolveu a lâmpada elétrica. Conta a lenda, como se diz, que durante a trajetória para chegar ao seu intento, ou seja, de ter a lâmpada elétrica funcionando, operacional, ele colecionou mais de 2.000 erros, que, como sabemos, só o impulsionou a pensar de como poderia vencê-los. E assim foi. Houve aí uma resiliência pelas quedas, houve aí toda uma dedicação, uma busca incansável pelo seu desejo.
E aqui então, nós vemos uma vez mais o desejo ardente sendo perseguido, tendo o seu preço pago para que se chegasse lá. Bom, até o momento em que ele o obteve. Obteve e hoje é lembrado não por seus erros, é lembrado como o criador, no caso, co-criador da lâmpada elétrica. Bem, entre outras coisas, ele foi um grande inventor. Estou salientando aqui apenas uma das criações de Thomas Edison. Bem, neste ponto, uma vez mais, pergunto se você sabe qual a sua diferença para Thomas Edison. E outra vez mais eu respondo. Uma vez, como ser humano, em seu todo, você não tem diferença nenhuma para nenhum destes dois homens citados, nem com relação a Henry Ford, nem com relação a Thomas Edison. Você também pode pensar, você pode também ir atrás do inédito. E é isto que eu faço, ajudo as pessoas a compreenderem o como isso pode ser feito. E nós vamos usar, para que isto seja alcançado, da inteligência espiritual, que é relativamente nova. Temos aí o que? 15 anos, aproximadamente, em que a ciência a divulgou e mostrou pesquisas e mais pesquisas, onde mostra que o homem está em contato direto com o Criador. Existe no seu cérebro o chamado ponto Deus, ponto este que, através das experiências, toda vez que se fala em espiritualidade, toda vez que se fala em algo religioso ou místico, ele fica cintilando nestas experiências que são feitas. E é sempre no mesmo local. É interessantíssimo. E o homem, então, agora tem a convicção plena de que ele é um espírito, a sua essência espiritual, apesar de ter um corpo que tem uma mente para gerenciá-lo e fazer com que ele se conecte ao espiritual. Bem, assim como Thomas Edison, assim como Henry Ford foram seres dentro de uma normalidade, vamos fazer o seguinte: você tem que ficar consciente de que você é capaz de fazer aquilo que você quer fazer. Até porque capacidade você, como ser humano, tem acima de todos os demais seres. E entre esta capacidade há este atributo-chave, pensar. O pensamento é que vai fazer você se mover. Bem, mas voltando às eras. A era que seguiu, a era industrial, chamou-se a era da informação. Os que se tornaram poderosos foram os que correram atrás da compreensão, do conhecimento, que os auxiliaram a pensar em coisas inéditas, em desejos ardentes. Independentes de serem ou não afortunados, veja bem, nós estamos falando da era da informação. Uma vez mais, são muitos os que se destacam ou se destacaram, porque eu vou citar aqui pessoas que ainda estão vivendo, né? E da mesma maneira como eu fiz com relação à era industrial e citei dois grandes nomes, eu quero citar aqui também, também dois nomes. E primeiro eu vou utilizar Steve Jobs. Steve Jobs é o criador da Apple, que de uma certa feita reuniu sua equipe de engenheiros e solicitou a eles, do nada, simplesmente porque pensou em facilitar o uso da comunicação telefônica celular de modo mais versátil. E solicitou a eles, os engenheiros, que os mesmos desenvolvessem um telefone celular não apenas mais robusto e mais integrado, mas sim
com um teclado sem peças mecânicas. Para a época, isso era uma revolução. Imagine, como eu poderia imaginar peças não mecânicas para fazer com que esse telefone funcionasse? É deste pedido e da sua perspicácia, da sua busca incansável pelo resultado que queria, que nasceu o que nós conhecemos aí como iPhone, que se destacou fortemente nesta área, trazendo durabilidade, porque onde há peças mecânicas, nós sempre temos desgaste. E hoje nós trabalhamos com conceitos que vêm da eletrônica. Então, o toque na tela dentro de uma área pré-determinada possibilita você simular e usar esta área como a tecla quando isto está ativado. Então, pense bem, esta pessoa fez porque sabia que poderia fazê-lo e focou de maneira incisiva este objetivo de criar o que nós chamamos hoje de iPhone. Bom, pergunto, você tem consciência de que também pode pensar em coisas inéditas? Depois de tudo que eu falei, com certeza sim, não é assim? Bem, pois isto te leva ao grupo de desafiadores da mente. Você vai buscar coisas inéditas, então vai te levar a pensar. E isto também aconteceu, e cito, uma pessoa agora que é um dos mais afortunados da atualidade. Chama-se Jeff Bezos, criador da Amazon, o site onde você encontra de tudo e onde você tem garantia de receber o produto, testar, para depois então realmente disponibilizar o dinheiro que fica em determinado ponto do sistema para o que fornece o sistema. Né? Nós não estamos falando aqui de livros, de coisas virtuais, mas estamos falando aqui de produtos físicos, porque hoje na Amazon você encontra inclusive cremes dentais, você encontra shampoo, você encontra o que você pensar. Bem, o que Jeff Bezos fez? Ele usou do seu pensamento visando a integração e operacionalização em um único ponto onde você encontra praticamente tudo que você procura. E hoje é o ambiente que há de maior funcionando, operacional, que pode te propiciar isto. Bem, o seu desejo foi facilitar a vida de pessoas que não precisam sair de casa, que não precisam gastar horas se deslocando, às vezes até indo em outras cidades para conseguir comprar o que deseja, o que quer, né? Então, o que ele fez? Ele passou a criar relacionamentos eficazes entre compradores e vendedores, com um excelente nível de segurança, como a gente pode hoje encontrar informações a respeito dessa operação, essa operação da Amazon. O objetivo, o que veio de seus pensamentos, teve como base observar um mercado onde todos procuravam algo para adquirir. Bem, por outro lado, todos que tinham algo a oferecer no mesmo lugar também estariam colocando o que querem oferecer também ali no mesmo lugar, na Amazon, neste ambiente criado virtual. E isso tudo, como disse, fez com que nós evitássemos uma série de incômodos, como deslocamentos, já citei isso, não vou citar novamente. Quero chamar a sua atenção ao fato de que todos os citados, estou falando aqui de Henry Ford, estou falando aqui de Thomas Alva Edison, estou falando aqui de Steve Jobs e também estou falando aqui de Jeff Bezos. Todos eles e muitos outros que têm vida próspera mudaram de vida por causa do uso dos seus pensamentos, atributo que o Criador deu apenas aos seres humanos.
Bem, insisto em questioná-lo. Você está pensando ou simplesmente ocupa a sua vida com a rotina diária? Esse questionamento vai nos trazer aqui um pensamento, que é o que nós estamos falando. E este pensamento vai nos levar a refletir o que de fato estamos fazendo com aquilo que recebemos de atributo do Criador. Bem, pense, depois responda essas questões em que pergunto se você está pensando ou simplesmente ocupa a sua vida com a rotina diária. Isto faz você experimentar o pensamento. Você vai ter que pensar se pensa. E você precisa saber se você está pensando e buscando objetivos que desafiam você a fazer coisas inéditas. Esta é a chave do que é o pensamento, que muitos chamam de pensamento fora da caixa. Pensamento que o desafia, que o faz crescer. Até porque fazer o que você conhece, sabe, já pratica, isso não exige pensamento, isto é rotina, mas ocupa sua mente. Então, cuidado, comece a pensar e pensar fora da caixa. Bem, vamos concluir esta parte do que eu estou fazendo aqui na live, anunciando que a era da informação que nós tratamos até aqui já era. Interessante, né? Porque hoje nós estamos vivendo a era da intuição, onde precisamos se conscientizar de uma vez por todas de que temos um Criador, de que podemos co-criar com Ele, de que coisas inéditas podem vir de nós. Um Criador que traz a nossa essência neste momento de maneira desvelada. Todos podem sentir e saber, e que este Criador está em nós, e com a conexão ao mesmo, passamos a entender que por ser semelhança e imagem do mesmo, também podemos cocriar, como havia dito, né? Podemos criar, mas como temos sempre os insights dele, o termo correto que deveríamos usar é cocriar. Ele cria, nós operacionalizamos. Bom, pedindo a Ele, Criador, sabedoria sempre, de maneira que nos cheguem estes insights. Estes insights que Ele nos dará, ao pedir sabedoria, é que vão nos levar a ver, a enxergar coisas que muitos não estão enxergando. Você vai ter, além dos seus 5 sentidos, a sua intuição sendo utilizada. Ela falar com que você possa buscar esses objetivos inéditos que eu estou comentando com você. Então, esta é a era em que o místico começa a ser desvendado pela ciência. Muita coisa que era milagre passa a ser agora entendida como algo que acontece na mente das pessoas, né? E isso vai sendo explicado. E muito disso já era apresentado pela religião, porém sem muitas explicações, simplesmente denominado de milagres. Ou seja, somos espírito, portanto, nós precisamos procurar dar sentido à nossa vida para compreender melhor de como a nossa inteligência espiritual pode nos levar a nos desafiar constante e progressivamente para explorar ao máximo a sua espiritualidade. Você passará a entender que parte você é no todo e se harmonizando com o que foi designado pelo Criador, para fazer você encontrar aquilo que Ele prometeu nesta existência. E o que Ele prometeu? Usufruir do melhor do que há nesta terra. Mas você precisa estar harmonizado e consciente de fato de quem é e de que está conectado constantemente com o Criador. Bem, eu te convido a crescermos juntos. Eu estou te convidando a interagir comigo, porque assim nós, de maneira colaborativa, vamos poder
estar crescendo, estar fazendo com que os nossos pensamentos possam nos levar a objetivos que são inéditos e podem fazer com que nós desenvolvamos algo que realmente fique para que a humanidade possa ter condições de viver bem melhor do que está vivendo, sair desse momento caótico pelo que nós passamos. Para interagir, eu disponibilizo via a bio do Instagram um link através do qual você pode se inscrever e a gente começará uma comunicação. Comunicação esta em que eu vou fazer pesquisas, vou trocar ideias com vocês e até tratar de assuntos que vocês queiram resolver e querem saber qual é o viés da inteligência espiritual para resolver estes assuntos. Outra maneira que você tem de também se cadastrar, de se inscrever, é através de um botão Saber Mais na minha página do Facebook. Está na capa este botão. Então você aperta lá e também tem acesso a esta inscrição. E no caso do YouTube, eu estou colocando este link na descrição do vídeo. Então você tem 3 pontos aí onde você pode se utilizar desta inscrição. Eu estou à disposição. Eu tenho a minha vida direcionada a ajudar as pessoas a compreenderem que elas precisam dar sentido à vida, ajudar estas pessoas a entender o que significa um objetivo que vai mantê-la em direção e sentido do propósito. Propósito este que é servir e servir cada vez mais. Tudo tem que crescer. O universo está em expansão e eu também tenho que estar em expansão. Eu não posso ser diferente. Eu sou parte dele. Simplesmente isso. É fácil de se entender. Bom, mesmo assim, muitos afirmam que pensam e dizem o seguinte: minha mente vive em atividade constante. O que é real? Ela vai ter atividade, mas não significa que sua mente esteja pensando, podendo, como disse anteriormente, estar simplesmente ocupada com minha rotina, com coisas que não trazem a mim crescimento, simplesmente repetindo. Isso não é para o ser humano. A repetição é para outras coisas e não para o ser humano. O ser humano precisa usar o que ele tem de especial dado pelo Criador, que é nada mais, nada menos do que o pensamento. Então saia desta história de ficar olhando para a sua rotina do dia a dia. Não é por aí. Portanto, ter a mente ocupada, como eu disse, não significa que você esteja pensando. E o pior, dependendo do que você fica remoendo em sua mente, você, na verdade, pode estar num estado mental que vai te levar à ansiedade, que vai te levar à depressão. Porque quando você procura fazer algo e não consegue, normalmente isso não sai da sua cabeça. É simples de entender isso, porque se você pegasse uma folha de papel diariamente, escrevesse tudo o que você quer realizar no dia, assim que você levanta, agradece ao Senhor por tudo que você tem, agradece, enfim, pela vida que está aí acontecendo com você, você coloca ali tudo o que você quer fazer no dia e vai ticando de maneira positiva aquilo que você realmente fez e de maneira negativa aquilo que você não fez. Essa medição você faz ao final do dia. Você vai verificar que durante o dia, geralmente, nós fazemos muito mais do que o que deixamos de fazer. E muitas vezes, o deixar de fazer não é dependente nosso, mas nós podemos insistir. Nós podemos estar querendo falar com uma pessoa e não a estamos alcançando, mas nós poderemos fazer isto amanhã. Mas olha que interessante, a média é na faixa de 70% de acertos no dia daquilo que você quer fazer,
contra 30. O que significa isto? Que você foca, usa a sua mente o tempo todo para se preocupar com o que não fez e não comemora e não dá valor àquilo que de fato você fez. Então, cuidado, é isto que leva a o que eu chamo de ansiedade, que pode se desenvolver indo à depressão e indo a coisas bem piores. Então, você precisa levar em consideração de que necessita dar sentido à sua vida, de buscar o crescimento constante e progressivo através do propósito que é servir. E como saber que eu vou servir e servir cada vez mais, estar num crescente? Colocando objetivos que me sirvam de pontos de controle e que façam com que eu possa estar garantindo que eu estou na direção e sentido do propósito. Bem, ao estabelecer estes objetivos, estes desejos, para que possamos nos desafiarmos e ativar, de fato, estes nossos pensamentos, pensamentos sobre coisas inéditas que nos levarão ao crescimento, conforme eu tenho repetido aqui hoje várias vezes. Bom, isto tudo é que te levará a usufruir daquilo tudo que está prometido pelo Criador para nós. Porque a partir do momento que eu me dedico a buscar o que Ele quer que a gente busque, que é este crescimento, esta expansão, nós teremos automaticamente muito mais condições por estar fluindo em harmonia com o universo. Eu terei muito menos esforço para viver e ainda tenho a prosperidade na minha vida em todas as áreas. Eu não posso deixar isso de lado, eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês com relação a isto. Isto é importante. Você vai passar a ser uma pessoa que terá uma vida transformada e vai começar a transformar a vida de todos que estão ao seu lado, porque eles vão querer saber o que houve, no meu caso com o Jorge, que hoje ele está fazendo as coisas de um modo diferente e eu o tenho visto alegre, com vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Você passa a ser a referência e você vai fazer com que a transformação também atinja as outras pessoas. Isto é fatal para que você tenha uma vida muito boa, uma vida de bem-estar. Bom, apesar dos exemplos que eu dei sobre pessoas que pensam ou pessoas que pensaram, busque compreender mais sobre como de fato você passará a usar de seus pensamentos para obter o que deseja. Ao dar sentido à vida, leva-se em consideração de que realmente você precisa pensar para realizar aqueles seus desejos, aqueles seus objetivos que o levarão, como digo, à prosperidade, à sua felicidade. Pois você, para obter, depende apenas de você, de ninguém mais. Você precisa pensar, você precisa se harmonizar com o universo. Você precisa começar a enxergar o que já está aí e que ninguém enxergou até agora e colocar isso de maneira operacional. Isso é criar, no caso, co-criar, para deixar correto. Bom, e da ativação da sua inteligência espiritual, você estará consciente que poderá tratar destas coisas todas que falamos, inclusive o que nos faz crescer, o inédito. E lembre-se sempre, estando em conexão direta com o Criador, você estará em conexão com o todo, harmonizado com o universo. E isso significa que a sua vida será uma vida transformada. Na verdade, transformado não é nada mais do que a mudança, mas com a perspectiva de que você agora está consciente de que o Criador está em você e de que você é uma pessoa que pode co-criar com Ele e fazer com que coisas inéditas passem a aparecer para melhorar a nossa vida, a vida do seu entorno, a vida do universo. É isso que eu tinha hoje.